Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, a Bíblia diz que até pelo um bocado de pão o homem prevaricará. O que significa prevaricar, né? A Bíblia diz que é pecar. Então, Deus, ele não condena ninguém porque cada um peca de uma forma. Mas tem coisas que acontecem com a gente que a gente fica até se perguntando, quem não conhece o Espírito Santo, a gente realmente tem hora que a gente se põe no lugar das pessoas e a gente chega a ter uma certa dúvida se você não conhecer o Espírito Santo, como muita gente não conhece. Por esse motivo, as pessoas têm tantas dúvidas se Deus existe. Quando você olha no geral, é isso que acontece. Você já se viu manipulado por alguém? Você já levou algum golpe de alguém? Foi o que aconteceu comigo semana passada. E eu fiquei muito impressionada com o que aconteceu comigo, porque eu disse, meu Deus, quando eu vivia pecando, quando eu vivia no mundo do pecado, certas coisas não aconteciam comigo. Hoje que eu vivo com o Espírito Santo, tantas coisas passaram a acontecer que se Deus não tivesse se mostrado para mim em forma de milagre e tivesse me ensinado o que era Deus, realmente hoje em dia eu teria dúvida. E nesse vídeo eu quero ensinar para você o que significa uma manipulação. A gente sempre ouve falar, né? Mas quando a gente ouve falar de algumas pessoas que passaram por alguma situação, você diz assim, eu não cairia nessa. É assim que a gente que está de fora diz. Isso aí não aconteceria comigo. E foi justamente o que eu já vi muito acontecer com pessoas e aconteceu comigo. A gente ouve falar que pessoas caem em golpes e a gente diz, eu jamais cairia num golpe desse. Quando alguém vem contando para você como ela caiu em um golpe, você diz, eu não cairia. Já aconteceu muito isso comigo. E quando foi essa semana passada, sexta-feira, eu caí em um golpe e eu fiquei muito impressionada o que é uma manipulação. Eu ouvia falar o que era uma manipulação, mas eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha me sentido uma marionete. Foi o que aconteceu. Eu me senti uma marionete na mão do golpista. Porque quando as pessoas elas se capacitam para trabalhar em alguma área, elas com certeza fez algum curso, ela estudou as formas de praticar aquela situação, aquele golpe, né? Então eu nunca tinha parado para analisar por essa parte. Como era que as pessoas caíam em um golpe? Então, eu já passei por tantas coisas e creio eu que eu passei por essa situação para realmente eu entender o que era uma manipulação. Porque já tentaram me manipular em outras coisas, em outros fatos e eu não caí. Eu já fui até o juiz já tentou manipular a minha mente e eu não caí. E hoje em dia existe tanta forma das pessoas manipular umas às outras que a gente fica impressionada. Então o que aconteceu comigo? Eu vou contar para vocês 3 formas do ser humano ser manipulado. E se você já passou por um golpe, é bom que você entenda o que é uma manipulação. E se não passou, é bom que você entenda como é fácil de você ser manipulado de alguma forma.
de alguma forma. Então, quando foi sexta-feira, eu recebi uma ligação de um homem dizendo que eu tinha ganhado um sorteio da TIM. E na hora que eu atendi o telefone, eu já tinha sentido que poderia ser um golpe. Quando eu atendi, eu disse sim, fale. E deixei ele falando, como se eu já soubesse que era um golpe. E era um golpe. Só que ele foi tão bem estratégico da forma que ele falou comigo, que eu caí. E por que eu caí? Porque essas pessoas, elas chutam maneiras de manipular a mente das pessoas. E quando casa, quando dá certo, dificilmente a pessoa não cai. É muito raro. Então, quando ele falou, você foi sorteada pela TIM como um dos números mais antigos. E realmente, como meu número era muito antigo, é um número muito antigo, eu achei que era verdade. Mesmo assim, eu fiquei desconfiada. Mas como ele não me pediu nada, foi mais uma coisa que eu caí no golpe. Porque eu pensei, quando um ser humano quer dar um golpe em alguém, ele vem perguntando algumas coisas. Então, como ele não me perguntou nada, nem meu nome, nem meus dados, ele só me pediu o Pix. Foi a única coisa que ele me pediu. E ele disse, anote o número do seu bilhete, ganhadora, que você está emocionada, ele falou para mim. E eu disse, realmente eu nunca ganhei nada, mas se dessa vez eu ganhei, foi algo que eu sei o que eu estou passando e eu sei que nada é por acaso, e ele até no nome de Deus ele falou. Eu sei que não existe sorte, existe Deus, e a conversa dele era tão excelente no que ele fazia, que ele apenas mandou eu anotar o número do meu bilhete. E eu anotei, e foi quando ele pediu o número do meu Pix. E como eu disse para ele que eu não tinha um Pix, que eu estava sem Pix, e que ele poderia colocar o dinheiro na conta do meu esposo, ele disse assim para mim, eu vou perguntar à minha gerência, o meu grupo, como a gente pode fazer o seu pagamento, já que a senhora não tem um Pix. E aí, na mesma hora, eu já me comuniquei com meu esposo, eu disse, olha, me dá o número do teu Pix, porque eu acabei de ganhar um prêmio e ele só quer um Pix para botar o dinheiro na minha conta. O meu esposo disse, cuidado para isso não ser um golpe. Eu disse, como pode ser um golpe? Eu já estava manipulada. Então, o meu esposo disse, cuidado para não ser um golpe. Eu disse, como pode ser um golpe se ele não está me pedindo nada? Ele não pediu número de CPF, ele não pediu nada, ele só pediu o número de um Pix para depositar o dinheiro na minha conta. Então, o meu esposo nem mandou o número do Pix, desconfiado, e mesmo assim eu continuei conversando com o homem na linha. E ele disse, olha senhora, a gente não pode depositar o dinheiro na conta de terceiros, de segundos ou terceiros, por não ter problemas, como a gente já passou problemas de depositar o dinheiro na conta de segundos ou terceiros e a pessoa ser vítima de um golpe. Então, a gente também não tem costume de depositar o pagamento do prêmio, a gente não tem costume de depositar o pagamento em não pagar em mãos, ele quis dizer, né? A gente não tem o costume de pagar em mãos para que poupe alguém lhe roubar. Olha o cuidado que ele teve comigo.
A gente não põe a vida das pessoas em risco. Então eu também já lhe adianto que você não fale para ninguém, porque as coisas só são concluídas quando você recebe o dinheiro. Se alguém quiser lhe roubar na saída do banco, algo pode acontecer, só pode acontecer se você falar para alguém. Então a gente vai abrir uma exceção para a senhora. Olha só, pessoal. A gente vai abrir uma exceção para a senhora receber esse dinheiro diretamente no banco, já que a senhora não tem Pix. Então escolha o banco. Aí ele me mandou as variedades de banco. Escolha o banco para a senhora retirar o dinheiro. E aí foi quando eu escolhi o banco e ele disse: a gente vai gerar apenas uma conta para que o dinheiro caia, para que você receba ou em mãos ou em cheque. E aí, como eu já estava manipulada nessa história dele gerar uma conta, ele disse que eu teria que pagar R$152, que era para estar gerando essa conta, mas que eu não me preocupasse, que esses R$152 ia cair junto com os 18.300 e pouco, e que eu não me preocupasse e que o meu nome ia sair no Caldeirão do Hulk como os 5 ganhadores sorteados como os melhores pagadores e de contas mais antigas da TIM. Foi toda uma manobra tão bem feita, que eu fui realmente certa que eu tinha ganhado. E aí eu fui na casa lotérica, ele deu um nome para mim, num papel, ele disse: anote o nome separado dessa conta que eu estou lhe dando, porque esse nome você não precisa dar na mão da pessoa da casa lotérica, porque você não pode confiar em pessoas e sim esperar para receber o seu dinheiro. E aí eu toda confiante, aí fui orar, não esperei pela resposta de Deus, apenas fui orar e fui para a casa lotérica. E o que aconteceu? Eu paguei os R$152, fui para o Banco Itaú, onde ele disse onde eu escolhi receber o dinheiro. E ele disse: quando você pagar esse papel, você mande para mim a foto para a gente entrar em contato com o banco para liberar o seu dinheiro. E quando eu já estava lá na porta do banco, ele disse que eu tinha que esperar para não ser constrangida por alguém que não tivesse todas as informações. Então que eu tinha que aguardar pelo ok dele. E aí, quando eu tô na porta do banco, foi quando eu comecei a cair a ficha que era um golpe. E aí ele disse: olha, senhora, eu tenho uma notícia para lhe dar. O banco não quer liberar em dinheiro o pagamento por completo. E sim, o banco só vai liberar 10 mil. Então escolha outro banco para você receber os 8.300 e pouco. Outro banco aí perto, que você recebe 10 mil nesse banco e 10 mil no outro banco. Então eu disse: eu quero receber aqui na Caixa Econômica. E aí, quando caiu a minha ficha, foi quando ele disse: você tem que voltar na casa lotérica, pagar mais R$152 para poder os dois bancos liberar o pagamento, para poder você receber em um e ir para o outro receber no outro. E eu fiquei perplexa. Como eu virei uma marionete na mão, guiada pelas minhas emoções e pelo meu achismo. Eu disse: misericórdia, como é fácil de você ser manipulado pelaquilo que você acha, pelo que você sente, pelas suas emoções. Eu nunca tinha passado por isso. Eu passei umas meia hora sentada no carro, quando a minha ficha caiu
que eu realmente tinha sido vítima de um golpe descaradamente. E eu disse para ele: moço, você já ouviu falar em Deus? E ele disse: senhora, por que você está falando isso para mim? E ele me retornava as ligações mesmo depois dos R$ 152 na conta de alguém. Ele disse: moça, quando alguém vai dar um golpe em você, ela lhe pede os seus dados. Eu estou lhe dando satisfação para que você receba o seu prêmio. O dinheiro é seu, está na conta. E você é quem está dificultando a situação, senhora. Eu estou ligando para você para lhe fazer um bem e você está me acusando de golpista. E cada vez mais eu ficava chocada. E eu, aproveitando a oportunidade, eu disse para ele: moço, se o senhor nunca ouviu falar em Deus, eu só vou lhe dizer 2 formas que você pode descobrir que Deus existe. Uma é que a doença é o preço do pecado, caso você nunca tenha lido a Bíblia, e que as mortes precoces, a Bíblia ensina que é pecado, maldição, problemas de mal geracionais que as pessoas causam na terra. Então você pode passar por alguma situação e você lembrar de mim, porque eu estou falando da palavra de Deus desde a hora que você falou comigo. Creio eu que você não entende o que é Deus. E ele ficou se explicando para mim que ele não estava me dando um golpe e que eu que não queria receber o meu dinheiro, que os 18 mil estava na conta. E eu fiquei impressionada como as pessoas são bem instruídas, como se ela tivesse feito um curso para dar o golpe nas pessoas. E eu lembro quando eu estava na frente de um juiz, e o juiz, ele tentou também me manipular. E eu fiquei lembrando, né? Porque um dia, quando eu estava sendo julgada, o juiz disse para mim se eu aceitava ali aquele acordo, para eu aceitar, eu ser condenada por uma coisa que eu não fiz, que inventaram falso de mim. E o juiz estava tentando me convencer a aceitar, a ser condenada por uma coisa que eu não fiz, para que eu não pudesse ser condenada por uma coisa pior mais na frente. E foi outra época que eu vi realmente o que era uma manipulação de formas diferentes. E quando eu dizia para o juiz, mas eu não fiz isso, e ele disse assim para mim: mas eu não estou aqui lhe condenando. Eu só estou lhe passando as informações que é melhor para você, que você aceite esse acordo de você pagar a cesta básica, de você fazer todos os procedimentos que a gente impôs aqui, para que você não enfrente um processo e que você venha realmente ser processada de fato pior na sua vida. E cada vez que eu tentava falar para o juiz que eu não fiz aquilo, ele disse: mas eu não estou aqui lhe condenando. Então ele queria que eu me autocondenasse, que eu mesmo dissesse que eu cometi aquilo. E eu fiquei impressionada como as pessoas tentam manipular as pessoas, mesmo quando ela não está errada. Mesmo quando você não está errado, o errado, ele quer botar na sua mente que você está errado, para que você se sinta errada e que aceite o que está acontecendo na sua vida, para que não seja uma coisa pior para você. E você fica assim analisando: como eu vou fazer isso? Como eu vou me condenar de algo que eu não fiz? Apenas
para que algo pior não possa acontecer comigo, eu tenho que aceitar o que eu não fiz para que não seja pior mais na frente. Como pode? E cada vez que você tenta falar, a pessoa diz, mas eu não estou aqui lhe condenando. Sim, quem está me condenando? Como assim? Me explique essa situação. E o juiz ainda disse assim, eu vou lhe dar 5 a 10 minutos, você com a sua advogada, para que você seja instruída que o que a gente está fazendo aqui é melhor para você. E eu fiquei perplexa como as pessoas são capazes de manipular outra pessoa, mesmo sendo juiz, mesmo achando que está fazendo bem, dizendo com a boca deles que está fazendo um bem para você. Como esse homem falou para mim, que ele estava fazendo um bem na minha vida, que não queria receber os 18 mil. E quando você não é instruída da verdadeira manipulação, do que significa uma manipulação, você pensando em ser pior, você ainda cai na manipulação, como o juiz tentou fazer comigo. E é como Deus diz na palavra de Deus, que se o homem, ele achar que essa terra são de pessoas justas e boas, ele está totalmente enganado. Porque é o único que faz justiça na terra, Deus diz na Bíblia, que é o próprio Deus. Que as pessoas, elas vivem por interesse próprio. E que cada um vai caindo conforme a vida, conforme as suas informações, é que a gente vai amadurecendo e aprendendo uns com os outros. Eu disse, meu Deus, quantas pessoas vai para uma audiência e ela mesmo se condena sem ter prova nenhuma contra ela, apenas pela manipulação da boca do juiz em dizer que está fazendo algo melhor para você. Que você não pague para ver o que é um processo mais na frente, que você aceite aquele acordo em pagar a cesta básica, em aceitar o mínimo de um acordo de algo que você não fez. E quando você vai dizer ao juiz que não fez, ele diz, eu não estou aqui lhe acusando. Então quem está acusando? Quem está nos acusando? A nossa falta de informação. Nós somos manipulados pelos nossos sentimentos quando nós não temos esse filtro, essa capacidade de enxergar as coisas como verdadeiramente elas são. Se não tiver alguém usado por Deus que abra os seus olhos, que nesse caso com o juiz eu já tinha uma informação até em outro processo, onde uma advogada tinha dito para mim, se você não tiver medo que a pessoa lhe processe, não aceite acordo nenhum, porque se você aceitar, você já está se acusando e você já está sendo processada por si só. Então eu lembrei, mesmo que eu estava com a advogada, que ela estava sendo por mim, mas na cabeça daquela advogada seria um bom para mim que eu aceitasse aquela situação, que poderia ser melhor para mim eu aceitar aquilo ali do que a pessoa realmente provar o que ela estava dizendo de mim. Então, a manipulação é uma coisa muito séria. A gente ouve falar das pessoas que são manipuladas e quando você está na situação, você é manipulado pelas suas emoções, pelo que você está sentindo na hora. Não é algo que você se passou, ou foi burro, ou não sabia. É algo muito sério. A gente ser manipulado pelas nossas emoções é caso mais sério
do que o que você podia pensar. É por isso que Deus ensina para você que você não tem que ser guiado pelas suas emoções, e sim pelaquilo que você já sabe, pelaquilo que você já conhece. E como você conhecer sem você buscar? Sem você ter passado por alguma situação parecida? Realmente é uma coisa impossível da gente não cair se a gente não for vivendo e aprendendo cada vez um com os outros, que a manipulação é algo real. E eu achei esse fato tão necessário, porque o que a gente mais vê hoje na internet é pessoas levando golpes. É pessoas usando os golpes como se fosse um trabalho. Salve-se quem puder. Exatamente como Deus diz na Bíblia, que até pelo um bocado de pão o homem prevaricará. Então o homem mente para ganhar dinheiro, o homem ele faz o que for possível para ganhar dinheiro, e é cada um por si. É isso que Deus ensina. Quando eu estava conversando com meu esposo, a gente riu muito depois de tudo ter passado. Eu passei umas meia hora para conseguir me mover, sentada no carro, me sentindo uma marionete. Como ele conseguiu me levar para todos os lugares e fazer exatamente o que ele estava mandando. Por me deixar ser levada pelas minhas emoções. E quando eu questionei por que Deus não falou comigo, eu não sei ouvir a voz de Deus? E por que Deus não falou comigo? E sabe o que vem na minha mente? Eu parei para ouvir a Deus? As pessoas dizem, quem cala consente. Mas com Deus não é assim. Com Deus é totalmente diferente como o homem pensa. As pessoas dizem, quem cala consente. Mas quem aprende a ouvir a voz de Deus sabe que com Deus, o silêncio de Deus não é resposta. Então, por Deus não ter falado nada para mim, Deus deixou eu ser manipulada para eu aprender o que era uma verdadeira manipulação. É o ser humano ser guiado pelas suas emoções, pelo seu achismo. E eu dizia, meu Deus, quando eu estava pecando, eu nunca passei por uma dessa. E agora eu andando com o Senhor, com o Espírito Santo, o Senhor não me falou, o Senhor não me respondeu. E algo vinha na minha cabeça. Você perguntou? Você esperou alguma resposta? Ou você foi guiada pelas suas emoções? Então é exatamente como Deus ensina na palavra dele. O silêncio de Deus não é resposta. Não é como as pessoas pensam. Quem cala consente. Isso é para o homem. O homem acredita assim. Quem cala consente. Com Deus é diferente. A gente tem que aprender, ouvir a resposta de Deus e não ser guiada pelas nossas emoções. Porque quem manipula as nossas emoções são os nossos olhos, são os nossos ouvidos, são os nossos achismos e o que nós aprendemos uns com os outros na terra. Então, a nossa escola é o mundo. Deus, ele precisa de um tempo para ensinar realmente ao ser humano a entender que as coisas de Deus é totalmente diferente da do homem. Totalmente. E Deus, ele ensina que a diferença de Deus para nós é essa. É que Deus, ele não move uma palha enquanto a gente não é moldado e disciplinado pela situação do mundo espiritual que a gente aprende com ele.
Não é pelo que você sabe, é o que você já vai aprendendo com o próprio Espírito Santo. Então, como o mundo, ele precisa de um tempo para lhe ensinar, quando você nasce, você aprende a andar, aprende a falar, aprende a ouvir, aprende tudo, a se alimentar. Então, com Deus é do mesmo jeito. A gente tem que ir aprendendo que as coisas de Deus não é como você quer, e sim como Deus ele ensina. Então, como eu já estava manipulada, nem eu ouvindo o meu esposo dizendo, cuidado para não ser um golpe, vá na TIM, se informe. Eu achei que não era preciso ir na TIM, porque ele estava apenas me pedindo meu Pix. E quem vai dar um golpe, ele pede os seus dados. Depois eu fui me informando e descobri que quando uma pessoa informa o seu Pix, ela está dando realmente o seu CPF ou o seu telefone. E através desses dados, ele realmente pode descobrir tudo, ou do seu CPF ou do seu telefone. Ele já tem o sistema de descobrir todos os seus dados através de lhe pedir um Pix. Então ele já tem um sistema de manipular as pessoas, cada um de uma forma diferente. E ele me pegou quando falou que eu era uma cliente, uma das clientes mais antigas da TIM. E o meu número, eu tenho mais de 20 anos que uso o meu número. Eu nunca troquei. Então, casou, colou. E eu aprendi, que a gente aprende, e achei muito necessário eu vim passar para você, para que você aprenda que Deus ele não é o responsável por esse tipo de coisa, por essas atitudes, e pelas pessoas não acreditar em Deus e achar que nada tem consequência aqui na terra, é que as pessoas elas vivem por interesse próprio, independente se está pecando ou não. Elas querem saber que está ganhando dinheiro, que precisam do dinheiro para sobreviver, independente de como venha o dinheiro. É isso que as pessoas elas aprendem na terra. Justamente como Deus diz na Bíblia, que o dinheiro é o princípio de todos os maus. E nem que a pessoa precise mais na frente de dinheiro para ir para o médico, o importante é que tem. Eu lembro quando eu vivia doente, eu dizia, meu Deus, graças a Deus que eu tenho dinheiro para ir para o médico. Mas desde que eu não sabia que a doença era o preço do meu pecado. Então, eu não ia buscar o conhecimento e achava mais fácil dizer, graças a Deus que eu tenho dinheiro para ir para um médico. E passei 40 anos para encontrar o Espírito Santo, por viver achando tudo normal e tudo natural. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Você já levou algum golpe? Você já se sentiu uma marionete na mão de alguém por interesse próprio, pelas pessoas apenas pensar nela mesma? É horrível esse sentimento. O sentimento que eu senti não foi nem pelos R$152. Foi como ele conseguiu mover os meus sentimentos e eu ficar ali e agradecer a Deus por algo que eu não tinha nem... Eu não sabia se era verdade, se era mentira. Eu fiquei realmente chocada e só vim me recuperar no outro dia, porque eu fiquei realmente flutuando na maionese. Até hoje eu digo, meu Deus, como o mundo é difícil. Como as pessoas do mundo, elas só pensam em si. Elas não acreditam em Deus. Porque quem acredita em Deus busca o conhecimento. Quando as pessoas sabem como vem a consequência do pecado,
que é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor, jamais ela ia viver assim. Porque mesmo que ela fizesse uma vez ou duas, pegaria no dinheiro para começar algum trabalho na vida, para sair daquela vida. Mas aí o dinheiro fácil leva o ser humano a viciar e ele viver uma vida achando que está vivendo na vantagem. Realmente é como Deus diz, o princípio de todos os maus é o dinheiro. E os tolos, eles acham que o dinheiro pode o salvar de qualquer coisa. Eu deixei algum princípio básico da Bíblia para caso, quando ele estiver passando, ele entender que Deus existe. Independente do ser humano crer ou não, ele tem que entender da base bíblica para entender quando ele está sofrendo, o porquê que ele está passando pelaquilo, para ele não achar que é caso, fato normal. Por isso que Deus diz na Bíblia que quem cumpre todos os mandamentos, nenhum mal te sucede. Então, quando a gente busca o conhecimento, a gente identifica que Deus, ele permite, mas não para sempre, os erros do ser humano. Tá certo? Eu peço para você que compartilhe o vídeo e que deixe o seu like. E até o próximo vídeo.